Você quer alcançar a independência financeira através do investimento em imóveis? O que é melhor? Kitnet ou em apartamento já pronto? Nesse vídeo eu vou fazer a comparação entre os dois. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei a minha independência financeira através do investimento em imóveis e nesse vídeo eu vou dizer quais são as vantagens e desvantagens do investimento de kitnet e apartamentos já prontos. Existem alguns pontos que você deve analisar para definir qual é o melhor investimento imobiliário. E vamos começar então pelo primeiro, possibilidade de venda. A gente tem aí o apartamento e a kitnet. Qual dos dois tem uma possibilidade de venda maior? A maioria dos tipos de investimento em kitnets são baseadas no empreendimento que ele não acaba sendo desmembrado, né? Se ele não é desmembrado, ele não pode ser vendido separadamente, o que deixa o investimento em kitnet muito mais difícil de ser negociado. Então, nesse ponto, né, o investimento em apartamentos ele é mais positivo do que o investimento em kitnet, porque você tem uma possibilidade de venda muito mais ampla, né? As pessoas podem comprar o seu apartamento, né, o seu investimento imobiliário através do financiamento bancário, o que deixa a possibilidade de venda muito mais tranquila. Então, nesse é um ponto, né, positivo para o apartamento. O segundo ponto que a gente precisa avaliar no investimento imobiliário é a valorização. Então a gente tem aí duas possibilidades, uma de apartamento e outra é um conjunto de kitnets, né? Um conjunto aí de 10, 15, 20 kitnets, que é o que a maioria das pessoas faz e busca quando está investindo. Então é um investimento aí total de kitnets, né? Com a compra do terreno, com também o capital que é reservado aí para mobiliar, enfim, entre outras coisas. É claro que varia de cidade para cidade, mas normalmente gira em torno aí um pouco acima de R$500 mil para você ter, né, um investimento aí com kitnets. Isso, no geral, tende a valorizar menos do que o apartamento, né? Porque o apartamento tem liquidez, né? Principalmente tem liquidez pelo acesso ao financiamento e também tem liquidez porque é um valor menor. Né? As pessoas não precisam de um valor tão grande. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso a um apartamento do que a um conjunto de kitnets. Então são aí algumas três coisas, né? A questão da própria regularização, a questão do financiamento e também do valor, né? Do montante do investimento imobiliário. Mais um ponto que a gente precisa analisar quando está falando, né, entre apartamento e kitnet, em termos de valorização, é que a quantidade de pessoas, né, de possíveis compradores de um apartamento, ela é maior do que a quantidade de possíveis compradores pelo kitnet. Às vezes não é nem questão do valor, às vezes é questão de que as pessoas têm mais pessoas querendo uma casa para morar do que um investimento. Isso é normal, né? Então o apartamento tem muito mais possibilidade de compradores e isso faz com que o preço fique maior. Então, em termos de valorização, a gente tem mais um ponto para o apartamento contra a kitnet. Depois, a gente vai para o terceiro ponto, né, que é o desembolso. Quanto que precisa, né? Quanto que você precisa tirar do seu bolso para fazer um investimento em apartamento e quanto que você precisa tirar do seu bolso para fazer um investimento em kitnet. No geral, né, o desembolso ele é maior no investimento em kitnet. Né? Claro que você tem que fazer a compra do terreno, você tem que fazer a obra e todo esse tipo de investimento você precisa desembolsar uma grande parte do capital. O investimento em termos de compra de apartamento permite que você faça um financiamento de longo prazo, que no Brasil pode chegar até a 40 anos. É claro que ninguém vai financiar material de construção e nem um terreno em 40 anos. Vai financiar, às vezes, né, em alguns, 1, 2, 3 anos, e isso faz com que a necessidade de desembolsar capital seja maior em termos de kitnet do que em apartamento. Então, o desembolso é maior para a kitnet e o ponto vai para o apartamento. Né? Você precisa de menos dinheiro para fazer um investimento em apartamento do que um investimento em kitnet, 10, 15 kitnets. Vamos para o quarto ponto. Né? O quarto ponto é rentabilidade. Né? Qual que é o investimento que dá mais retorno sobre o investimento?
A kitnet, né, você vai botar aí pelo menos aí umas 10, 15 kitnets, como eu venho colocando, e a metragem aí normalmente varia de 30 até 15 metros quadrados por unidade. Isso faz com que, de forma geral, o investimento em kitnet tenha uma rentabilidade maior do que o apartamento. Quando a gente está falando de investimento em imóveis, existe um valor que as pessoas pagam para morar. É um valor base, né, que às vezes varia pouco, né, se é 15, se é 20, se é 25 metros quadrados, porque você está entregando o serviço moradia. Quando você tem um metro quadrado com um preço razoavelmente baixo, como é o caso da kitnet, tende sim que o retorno sobre investimento seja maior. Quando você compra um apartamento já regularizado, com financiamento e tudo mais, você vai desembolsar um valor um pouco menor, a rentabilidade sobre o investimento tende a ser um pouco menor do que o investimento em kitnet. Então, nesse ponto, o ponto vai para a kitnet. Então, ela tem, de forma geral, uma rentabilidade sobre o investimento maior do que o investimento em apartamentos. Vamos então para o quinto ponto que a gente precisa analisar, que é a liquidez. Qual dos dois investimentos, né, apartamento contra kitnet, é mais fácil, mais líquido, né, ou seja, mais simples de negociar? Naturalmente, o apartamento tem uma liquidez muito maior, porque, né, como a gente já falou até anteriormente, as pessoas, tem mais pessoas querendo morar do que pessoas querendo investir. Quando se compra um investimento em kitnet, se compra um investimento, né, não se compra uma moradia. E isso faz com que o potencial de pessoas seja menor, além do que, né, o valor do investimento é maior e também muitas vezes não é possível financiar a compra de um conjunto de kitnet. Então, nesse ponto, o investimento em um apartamento já pronto é mais positivo do que o investimento em kitnet. O sexto ponto que a gente precisa analisar quando está fazendo investimento em imóveis é o risco do ativo, né? Apartamento ou kitnet. Bom, todo investimento tem um certo risco. O risco em investimento imobiliário, tanto um quanto o outro, é um pouco menor, porque ambos não vão sumir, né? Ambos devem ficar lá, eles têm um risco muito pequeno de parar de prover serviço, né? Que é o serviço de moradia que todo mundo sempre vai precisar. A questão é, quando você vai investir em kitnet, né, você vai precisar aí de pelo menos 12 meses até o seu investimento começar a dar retorno. Por quê? Naturalmente, você comprou um terreno, depois tem que fazer a obra, tem que aprovar a obra. Existe um risco, né, de que o seu capital demore para rentabilizar, muito maior do que um apartamento já pronto. Além disso, né, tem a questão de regularização na prefeitura, precisa ter pode sofrer algum embargo, alguém questionando, né, a regularização do seu imóvel. Esse risco, né, pode correr aí por uns 12 meses pelo menos, ao longo, né, do período que você gasta para comprar o terreno até o período que você começa a ter os seus inquilinos. Então isso precisa ser considerado. Quando você compra um apartamento, você tem o tempo, naturalmente você pode ter um tempo de vacância, né? Se você comprar um apartamento vazio, né, você também tem um risco inerente, né, de alguém que possa ter entrado e depois sair e tudo mais. Mas, de forma geral, né, você compra o ativo, né, o apartamento já pronto, com já um valor, né, implícito de que alguém queira morar ali e que possa pagar já no mês seguinte, né, não é 12 meses depois. Isso faz com que o risco desse ativo ele seja reduzido, né? Então, nesse ponto, o investimento em apartamento ele tem um risco, né, do ativo um pouco menor do que o risco da kitnet. Então, fica mais aí um ponto para um investimento em apartamento em comparação com um investimento com um conjunto de kitnets que você vai construir, né? É claro que existe poucas pessoas, né? A gente está falando sobre investimento em kitnet, em geral a maioria das pessoas busca construir o seu empreendimento e isso tem um risco que é o risco inerente aí à construção. Dito isso, conversado sobre o risco do ativo, vamos conversar aí sobre o sétimo ponto de análise entre apartamento e kitnet que você precisa considerar.
E esse sétimo ponto é a diversificação. Quando a gente está buscando alcançar a independência financeira através de investimento, seja ele qualquer que seja, você quer ter alguma certa garantia de que a sua renda, a sua rentabilidade sobre o investimento vai ter uma certa regularidade. O investimento em imóveis, de forma geral, eu prefiro do que o investimento em mercado financeiro, mas entre apartamento e kitnet, ambos têm uma diferença. O investimento em kitnet, ele necessariamente é bastante concentrado. Você vai ter que ter aí pelo menos 10, 15 kitnets no mesmo lugar. Se acontecer alguma coisa com essa localização, se ela por algum motivo começar a ser cada vez menos vantajosa, o seu risco fica todo concentrado. A diversificação é muito pequena. Quando você compra apartamento, você compra um, depois compra outro, e isso pode permitir que você tenha um risco total do seu portfólio de investimento um pouco menor. Isso quer dizer que você tem possibilidade de ter mais diversificação através do investimento em apartamento em comparação com o investimento em kitnets. Então, esse é mais um ponto aí positivo para o investimento em apartamento em comparação com o investimento aí de kitnets. Então vamos começar sobre o oitavo ponto que precisa ser analisado para você decidir entre o investimento em apartamento ou o investimento em kitnet. E esse oitavo ponto é o trabalho. Qual dos dois, apartamento ou kitnet, dá mais trabalho? Naturalmente, as kitnets elas são em maior quantidade, maior intensividade também que você precisa estar gerenciando, e é um pouco difícil, de forma geral, tem menos margem para colocar as taxas de gestão, as taxas de administração, para você também conseguir locar. Então, essa margem, que é um pouco mais estreita para a taxa de administração, faz com que, em geral, as pessoas que investem em kitnets, elas tenham uma gestão mais ativa. Isso quer dizer mais trabalho. Um investimento, qualquer que seja um investimento, ele tem um nível de trabalho envolvido. E esse é o que você precisa analisar. De forma geral, você pode ter um portfólio de investimento imobiliário em apartamentos, colocando uma taxa de administração, um pequeno corretor que faça a gestão daquele investimento imobiliário para você, e você ainda consiga colocar num valor a mercado que alugue e tenha uma taxa de vacância pequena. Isso é muito importante. De forma geral, as kitnets, se você coloca a taxa de administração para as kitnets, ela começa a perder muito a atratividade do investimento muito rápido, porque elas têm um valor muito baixo. Então, se você aumentar R$50 no aluguel ou R$100 no aluguel de uma kitnet, é muito mais proporcionalmente do que você aumentar R$50 no investimento em apartamento. Isso faz com que, em geral, o investimento em kitnet dê mais trabalho do que o investimento em apartamento. Então, vamos para o nono e último ponto aí de análise. Agora a gente falou aí do trabalho, o trabalho no geral é ponto para o apartamento, e depois vamos falar sobre o tempo, o tempo, comparação entre apartamento e kitnet, o tempo para retornar ao investimento. Quando você investe em um apartamento, digamos, um apartamento aí de R$170 mil, você vai gastar aí os 20% necessário para obter o financiamento, então vai gastar aí, digamos que seja 34, 36 mil reais para dar a entrada do financiamento, e depois você vai ter os outros gastos, que são os gastos de transação do imóvel, que isso gira aí em torno de 2%, mas digamos que no apartamento de R$170 mil você gastou aí 45 mil reais. Depois você precisa ver em quanto tempo você consegue ter esse retorno sobre investimento. Você precisa fazer a diferença entre o que você gasta no financiamento e o valor recebido do aluguel, e essa diferença, que é esse fluxo de caixa, ele precisa ser colocado no tempo. Bom, esse percentual, em geral, ele tende a ser mais lento do que o investimento em kitnet. O investimento em kitnet você consegue, normalmente, se o investimento for bom, você consegue ter uma velocidade para recuperar o investimento um pouco mais rápida do que o apartamento. Então, esse é um ponto também para o investimento em kitnets. Então, você desembolsa mais para ter a kitnet, você gasta mais, ela tem uma rentabilidade um pouco maior do que o investimento em apartamento, e também você consegue recuperar o seu investimento um pouco mais rápido. Mas a diferença entre o desembolso,
acaba girando mais ou menos por aí, né? Entre 50 mil reais você gasta para controlar um apartamento e 500 mil reais ou mais você gasta para comprar um terreno e construir uma quantidade de kitnets razoáveis. Então tem esse balanço. Mas no geral, todo o saldo ficou em 7-2, né, para apartamento versus kitnet. Então ficou aí um pouco desequilibrado, né, pelo menos com relação à minha análise, o investimento entre apartamento e kitnet. Esses são pontos que você deve considerar. Não estou dizendo que você deve fazer isso ou deve fazer aquilo, mas o que você precisa considerar quando você está pensando em alcançar a independência financeira através do investimento imobiliário. Se você gosta desse conteúdo, eu escrevi um livro sobre os meus acertos e erros através dessa trajetória para a independência financeira. O link para baixar o livro está aqui embaixo e é gratuito. Muito obrigado por assistir até aqui. Dê uma curtida no vídeo se você gostou desse conteúdo e, por favor, nos siga no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.